Que a paz de Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Aqui é o evangelista Lu Martins, do canal Palavra Pura. E hoje nós vamos caminhar juntos por um tema muito sério, muito atual e profundamente bíblico. A batalha espiritual que acontece na nossa mente. Talvez você esteja assistindo a este vídeo com o coração cansado. Cansado de pensamentos que te perseguem, de acusações que voltam e voltam, de medos que tiram sono, de lembranças que machucam. Ou de tentações na área dos pensamentos que parecem não te largar. Talvez você já tenha até pensado, será que eu sou um crente de verdade? Porque, se eu fosse, não pensaria essas coisas. Hoje, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia fala muito sobre essa batalha. E mais. Ela não só descreve a guerra, mas mostra as armas, o general que vai à nossa frente. E a vitória que já foi conquistada em Cristo Jesus. Nós vamos caminhar principalmente por 3 textos. Segunda carta aos Coríntios capítulo 10 versículos 3 a 5. Carta aos Efésios capítulo 6 versículos 10 a 18. E carta aos Filipenses capítulo 4 versículos 4 a 9. E, ao longo do caminho, vamos deixar que a própria Escritura interprete a Escritura, costurando outros textos que iluminam essa verdade. Então, já prepara o teu coração. Não é um vídeo de autoajuda cristianizada. É palavra pura. É evangelho. É confronto amoroso com a verdade que liberta. Vamos começar pela segunda carta aos Coríntios capítulo 10. O contexto ali é muito importante. A igreja de Corinto estava sendo influenciada por líderes que olhavam para o apóstolo Paulo e diziam mais ou menos assim: ele é fraco. Pessoalmente é manso, sem presença, sem carisma. Mas quando escreve carta é duro, é forte. Esse homem não é apóstolo de verdade. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, responde. E ele não sai se defendendo por orgulho pessoal, tentando proteger a própria reputação. Ele está defendendo o ministério apostólico porque, no fundo, atacar Paulo ali era atacar o evangelho que ele pregava. Era pôr em dúvida a mensagem de Cristo. Por isso, quando no versículo 13 ele diz que andamos na carne, mas não militamos segundo a carne. Paulo está dizendo algo como, sim, eu sou humano. Eu tenho fraquezas, limitações, emoções. Eu não sou um super-herói espiritual. Mas a forma como eu luto, como eu exerço meu ministério, não é baseada em métodos meramente humanos, não é manipulação, não é jogo de poder, não é retórica vazia. E aí ele continua dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Quando Paulo fala de guerra, de armas, de fortalezas, ele não está descrevendo um ritual místico. Uma espécie de batalha teatral onde as pessoas gritam, gesticulam, fazem atos proféticos vazios. Ele está falando do ministério da palavra confrontando ideias, argumentos e resistências contra Deus. E ele mesmo explica o que são essas fortalezas, quando diz que elas são raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Na linguagem de Paulo, fortalezas são estruturas de pensamento, sistemas de crença, argumentações orgulhosas que tentam manter Deus de fora. Não são, em primeiro lugar, castelos demoníacos no mundo invisível, mas construções mentais, ideológicas, religiosas, filosóficas, que dizem, nós não precisamos de Deus. Nós sabemos melhor do que Ele. Quando Paulo diz levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, ele usa uma linguagem militar forte. É como prender um inimigo e submetê-lo ao rei. É a imagem de uma rendição completa da mente a Cristo. Não é autoajuda, não é só pensamento positivo. É reconhecer Jesus como Senhor inclusive sobre o que eu penso. Sobre os critérios com que eu interpreto a vida. Perceba isso. A guerra que Paulo descreve acontece principalmente no campo das ideias, das crenças, dos pensamentos. Não é uma guerra de músculos. É uma guerra de mente e coração. Agora, guarda essa imagem das fortalezas, porque já vamos voltar nela. Vamos agora para a carta aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Essa carta foi escrita provavelmente como uma carta circular, para ser lida em várias igrejas da região, mostrando a grandeza do plano de Deus em Cristo, e como a vida cristã é uma caminhada em Cristo. Nos primeiros capítulos, Paulo fala do que Deus já fez em Cristo. Nos escolheu, nos resgatou, nos deu vida. Depois ele mostra como devemos andar. Andar em amor, em santidade, em sabedoria. E, no final, ele apresenta essa vida como uma batalha contra forças espirituais do mal. Quando ele diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está lembrando, a fonte da nossa força não é a nossa força de vontade. Não é porque eu sou forte. Não é porque eu nasci para vencer. A fonte é o Senhor. É a força do seu poder.
Depois, Paulo usa a imagem da armadura romana, que os crentes da época viam todos os dias nas ruas. Ele fala do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos calçados da prontidão do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E fecha falando de oração em todo o tempo. Perceba de novo. Não são objetos mágicos. É uma forma vigorosa de descrever uma vida firmada no Evangelho. A verdade que cinge. A justiça de Cristo que protege. O Evangelho que nos faz caminhar. A fé que apaga as setas inflamadas. A salvação que guarda a mente. A palavra que corta a mentira. A oração que nos mantém em conexão com Deus. Paulo fala ali de setas inflamadas do maligno. A imagem é muito clara. Num campo de batalha antigo, o inimigo lançava flechas com pontas incendiárias, que ao atingir o alvo causavam não só ferimento, mas também fogo, destruição, pânico. Espiritualmente, essas setas são ataques repentinos e dolorosos. Muitas vezes em forma de pensamentos, acusações, tentações, sugestões de desespero. Às vezes você está bem, e de repente vem aquela seta: você não presta. Deus não te perdoou de verdade. Não adianta orar. Vai dar tudo errado. Acaba com isso logo. Paulo diz que o que apaga essas setas não é a lógica humana, não é só conversar consigo mesmo, mas o escudo da fé. E fé, aqui, não é um conceito abstrato. É confiança viva nas promessas de Deus aplicadas àquele momento de ataque. Quando vem a seta dizendo Deus não te ama, o escudo da fé levanta a promessa de Romanos capítulo 8. Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando vem a seta dizendo não tem mais jeito para você, o escudo da fé levanta a verdade de 2ª carta aos Coríntios capítulo 5. De que em Cristo somos nova criação. Paulo também fala do capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. E espiritualmente isso aponta para a certeza da obra de Cristo nos guardando contra dúvidas destrutivas sobre nossa identidade em Cristo. Quando o inimigo sussurra, você não é filho de Deus coisa nenhuma. O capacete da salvação lembra: eu fui escolhido, redimido pelo sangue, selado com o Espírito Santo da promessa. Como o próprio Paulo ensina em carta aos Efésios capítulos 1 e 2. Agora, guarda também essa imagem das setas inflamadas e do capacete, porque precisamos delas daqui a pouco. Vamos, então, para a carta aos Filipenses capítulo 4 versículos 4 a 9. Nesse ponto, Paulo está preso. Não é uma prisão confortável. Não é uma aposentadoria tranquila. E mesmo assim ele escreve para uma igreja muito querida, falando sobre alegria, mansidão, ansiedade, pensamentos. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E logo depois: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba o equilíbrio. Isso não é uma bronca fria do tipo crente que sente ansiedade a carnal. Não. É um chamado amoroso a uma prática contínua. Quando a ansiedade vier, não fique ruminando, não se afunde nela sozinho. Apresente tudo a Deus em oração, com súplicas e com ações de graças. E a promessa é que a paz de Deus, que está acima da nossa capacidade de entender, vai guardar o nosso coração e a nossa mente, como um soldado que faz sentinela em volta de uma cidade. Mais à frente, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a mente, além de ser guardada pela paz de Deus, é também treinada, direcionada. Paulo não está propondo pensamento positivo vazio. Ele está chamando para um pensamento alinhado ao caráter de Deus. Um filtro: será que isso que eu estou alimentando na minha mente é verdadeiro? É justo? É puro? É amável? Ou é mentira, injustiça, impureza, ódio, inveja? Se juntarmos esses 3 textos, 2ª carta aos Coríntios capítulo 10, carta aos Efésios capítulo 6, carta aos Filipenses capítulo 4, uma ideia central fica muito clara. Deus nos chamou para uma guerra espiritual que acontece principalmente no campo das ideias, crenças e pensamentos. Em Cristo, Ele já nos deu armas espirituais suficientes para derrubar fortalezas de mentira.
apagar setas inflamadas de acusação e treinar a mente para habitar nas verdades do Evangelho. Agora, vamos deixar a própria Bíblia interpretar essas coisas. Lá em Jeremias capítulo 17 versículo 9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Na linguagem bíblica, coração não é só emoção. Envolve pensamentos, desejos, vontades. Isso quer dizer que as fortalezas de que Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios capítulo 10 não são apenas externas, filosofias lá fora, ideologias na sociedade. Elas também se formam dentro de nós. Padrões de pensamento que justificam o pecado. Narrativas que contamos a nós mesmos para fugir de Deus. Romanos capítulo 12 versículo 2 reforça isso: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A batalha pela santidade passa necessariamente por uma troca de padrões mentais. Não é só mudar comportamento externo. É ser renovado na forma de pensar. Provérbios capítulo 4 versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é também guardar aquilo que entra e permanece na mente. Aquilo que alimenta os desejos. Agora, pensa comigo nas setas inflamadas e nas acusações do maligno. Desde o início da Bíblia, em Gênesis capítulo 3. A primeira tentação vem em forma de palavra que mexe com a mente. A serpente distorce o que Deus disse. Semeia dúvida: é assim mesmo que Deus disse? Questiona o caráter de Deus: Deus está te privando de algo bom. A batalha aconteceu primeiro no campo das ideias, antes do gesto de comer o fruto. Lá em Apocalipse capítulo 12 versículo 10, Satanás é chamado de acusador dos irmãos. O que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Muitas das setas que recebemos na mente são exatamente isso. Acusações constantes. Muitas vezes sobre pecados que já foram confessados e perdoados em Cristo. Primeira carta de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas o texto não nos manda fazer rituais complexos. Ele diz: resisti-lhe firmes na fé. De novo, fé. Confiança prática nas promessas de Deus. A boa notícia é que, em Cristo, Deus não nos deixa entregues a uma mente enganosa. Primeira carta aos Coríntios capítulo 2 versículo 16 diz: nós temos a mente de Cristo. Isso não significa perfeição instantânea, mas uma nova referência. Um novo padrão. Uma nova direção para os nossos pensamentos. Colossenses capítulo 3 versículos 1 e 2 chama os crentes assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas do alto não é viver alienado da realidade. É interpretar esta realidade à luz de Cristo, não à luz das mentiras do mundo. O Salmo 1 descreve o justo como aquele que tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Uma mente ocupada com a palavra. É um terreno muito mais difícil para as fortalezas do inimigo se instalarem. Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra não só consola, ela também revela. Ela expõe fortalezas escondidas. Mostra motivações que a gente preferia não ver. O salmista diz no Salmo 119 versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra na mente e no coração é a arma preventiva poderosíssima na batalha espiritual. E a carta de Tiago capítulo 4 versículo 7 traz um resumo precioso: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A ordem é importante. Primeiro sujeição a Deus. Depois resistência ao mal. Muita gente quer resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Não funciona. Isso nos ajuda a iluminar algumas confusões comuns. Segunda carta aos Coríntios capítulo 10 não está ensinando uma técnica de quebra de maldição na mente, desligada da pregação do Evangelho. Paulo não está lá fazendo um ritual. Ele está explicando que, pelo ministério da palavra, Deus derruba ensinos falsos, altivezes humanas, argumentos rebeldes. Carta aos Efésios capítulo 6 não manda a gente conversar com demônios, negociar com principados, inventar diálogos espirituais perigosos. A ordem é: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E essa armadura é, basicamente, viver o Evangelho com fé, justiça, verdade, firme na palavra, em oração constante,
Carta aos Filipenses capítulo 4 não é um pedido para negar emoções. Fingir que não sente ansiedade. Colocar um sorriso falso no rosto. É um convite a trazer emoções reais. A presença real de Deus. Recebendo uma paz que é real, e não fingida. Agora, vamos trazer tudo isso para a nossa vida. Aqui, no Brasil. Na rotina corrida. No trânsito. No trabalho. No grupo de família do celular. Na hora de pagar as contas e lidar com notícia ruim. Antes de falar de obrigação, precisamos falar de identidade. Em Cristo, você não é um campo neutro entre Deus e o diabo. Colossenses capítulo 1 nos diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você já foi tirado de um domínio e colocado em outro. A sua mente não pertence mais ao velho Senhor. Ela foi comprada por preço. Selada pelo Espírito Santo. A batalha que você enfrenta hoje não é para conquistar o amor de Deus, mas para viver como alguém que já é amado em Cristo. A vitória, nessa área, não é nunca mais ser tentado na mente. Enquanto estivermos neste corpo, haverá setas. Haverá pensamentos intrusivos. Haverá momentos de fraqueza. A vitória é permanecer firme em Cristo. Quando as setas vêm, lembrando que ele já venceu na cruz. Vamos reconhecer alguns tipos de ataque na mente. Primeiro, pensamentos de acusação. Aquela voz que diz: Deus não te perdoou de verdade. Você é um fracasso espiritual. Você não presta. Você é um hipócrita. Às vezes, essa voz se mistura com memórias de pecados passados. Com palavras duras que alguém já te disse. A resposta bíblica para isso é lembrar da justificação. Romanos capítulo 8 começa dizendo: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo pela fé, seus pecados foram pagos na cruz. A justiça de Cristo foi colocada na sua conta. E Deus, o justo juiz, declarou: justo. Então, quando vier a seta da acusação, você pode dizer: sim, eu pequei. E se depender de mim, eu não tenho defesa. Mas Cristo morreu por mim. Cristo me justificou. E Deus diz que não há mais condenação. Eu escolho crer no que Deus diz, não no que a acusação diz. Segundo, pensamentos de medo e ansiedade exagerada. Vai dar tudo errado. Você vai perder tudo. Ninguém se importa com você. Deus não vai cuidar dessa situação. Numa sociedade como a nossa, com tanta insegurança, violência, crise financeira, notícias ruins pipocando no celular o dia inteiro, é fácil que isso vire uma fortaleza na mente. A resposta aqui é Filipenses capítulo 4. Em vez de alimentar o ciclo da ansiedade sozinho, a palavra nos chama a levar tudo, absolutamente tudo, diante de Deus. Em oração e súplica, com ações de graças. É dizer: Senhor, eu estou com medo. Eu estou ansioso. Eu não sei como vai ser. Mas eu creio que o Senhor é bom. Que o Senhor é meu Pai. E eu coloco esta situação nas tuas mãos. E a promessa é que a paz de Deus vai guardar o coração e a mente. Não significa que o problema some na hora. Mas significa que, no meio do problema, Deus coloca um guarda em volta da nossa mente. Terceiro, pensamentos impuros e insistentes. Ilustração sexual, fantasia. Desejo de vingança. Curiosidade doentia. E, hoje, com o acesso fácil à pornografia. Com séries e músicas que erotizam tudo. Com redes sociais que jogam na sua frente conteúdo que você nem pediu. Essa área se tornou campo de batalha pesado. Não se vence isso apenas dizendo: eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Quanto mais você diz não vou pensar, mais aquilo domina. A Bíblia nos chama a substituir. A encher a mente com a palavra. Com o belo, com o puro que glorifica a Deus. Por isso Filipenses capítulo 4 nos manda focar no que é verdadeiro, justo, puro, amável. Isso inclui escolhas práticas. Que tipo de música eu ouço? Que tipo de série eu assisto? Com quem eu converso? O que eu sigo nas redes? Vamos, então, para práticas diárias de combate bíblico. Sem misticismo, mas cheias de evangelho. Prática 1. Nomear a seta. Quando vier um pensamento forte, em vez de simplesmente deixar ele correr solto, pare e pergunte: o que é isso? É uma acusação?
É uma mentira sobre Deus? É um medo? É um desejo impuro? Quando você dá nome, você joga luz sobre a seta. Prática 2. Confrontar com a Escritura. Pergunte: o que Deus diz sobre isso? É aqui que a memorização de versículos se torna uma arma. Tenha na ponta da língua textos sobre perdão, sobre identidade em Cristo, sobre o cuidado de Deus, sobre pureza. Você não precisa decorar a Bíblia inteira de uma vez, mas pode começar com poucos versículos que falem diretamente às suas lutas. Por exemplo, se a tua luta é acusação, Romanos capítulo 8 versículo 1 é uma arma. Se é medo do futuro, Mateus capítulo 6, onde Jesus fala sobre o Pai que cuida dos pássaros e dos lírios, é um escudo. Se é identidade, carta aos Efésios capítulos 1 e 2 são um tesouro. Prática 3. Substituir pela verdade. Não basta dizer não vou pensar nisso. Você precisa escolher ativamente em que vai pensar. Pode ser um salmo, um cântico bíblico, uma promessa específica. Quando a mente começar a ruminar o pensamento destrutivo, você, pela fé, escolhe meditar na verdade. Prática 4. Comunidade. A Bíblia nunca pensou o crente como um soldado isolado. Confessar lutas a irmãos maduros. Pedir oração. Abrir o jogo com alguém que ama a Deus e ama você. É parte da queda das fortalezas. Fortalezas se mantêm no segredo, mas caem quando trazidas à luz. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: Lu, eu já estou me sentindo culpado só de ouvir. Minha mente é um campo de batalha tão pesado que eu acho que Deus nem me aguenta mais. Então precisamos falar sobre culpa por pensamentos indesejados. Pensamento não é a mesma coisa que consentimento. Ser atacado por uma seta não significa que você já pecou. O pecado começa quando eu alimento, acaricio, abraço aquilo que eu sei que é contra Deus, em vez de viver se condenando por cada pensamento que surge. Use cada seta como um lembrete para correr a Cristo. Senhor, de novo eu estou sendo atacado aqui. Ajuda-me a crer na tua verdade. Eu não quero abraçar esse pensamento. Eu quero abraçar o Senhor. A culpa que vem de Deus, a Bíblia chama de convicção de pecado. É específica e conduz ao arrependimento e à fé. Deus aponta algo concreto. Filho, isso aqui é pecado. Deixa isso e vem para mim. Já a acusação que vem do maligno é vaga, pesada, sem saída. É aquele peso que diz: você é um lixo. Não tem jeito para você. Essa, você deve rejeitar. E abraçar o chamado de Deus ao arrependimento cheio de esperança. Na nossa realidade brasileira, há também sabedoria prática nesta batalha. Cuidado com o excesso de informação e redes sociais. Notícias sensacionalistas. Comparações constantes. Exposição a vidas aparentemente perfeitas. Tudo isso alimenta ansiedade, inveja, sensação de fracasso. Com o tempo, isso vira uma fortaleza. Todo mundo é feliz, menos eu. Deus abençoa todo mundo, menos a mim. Escolha intencionalmente músicas, conteúdos e conversas que reforcem a verdade bíblica, não a mentira do mundo. Isso não significa viver alienado, mas significa ter critério. Se o seu feed só alimenta inveja, medo, sensualidade, você está dando munição para o inimigo. E se você enfrenta depressão, transtornos de ansiedade, pensamentos obsessivos, ou qualquer outro quadro emocional mais pesado, ouça com carinho. Esses textos não foram dados para te culpar ainda mais. Eles são âncora. Você pode, sim, buscar ajuda médica, terapêutica. Tomar remédio se for necessário. E isso não é falta de fé. A graça comum de Deus inclui recursos da medicina e da psicologia. A Bíblia não é contra isso. Ela é contra confiarmos nessas coisas em vez de confiar em Deus. Mas, quando usadas sob o senhorio de Cristo, elas são instrumentos do cuidado de Deus. Agora, deixa eu te propor algo bem concreto para hoje. A pérola acionável deste dia é esta. Hoje, escolha um pensamento recorrente que te atormenta. Só um. Para começar, escreve esse pensamento no papel ou no bloco de notas do celular. Depois, procura pelo menos um versículo que confronte essa mentira. Se for acusação, pode ser Romanos capítulo 8 versículo 1. Se for medo, pode ser Filipenses capítulo 4. Se for identidade, pode ser primeira carta de Pedro capítulo 2, falando que você é raça eleita, sacerdócio real. Então, ora em voz alta, trocando a mentira pela verdade. Algo como: Senhor, o pensamento que tem me perseguido é este. Mas a tua palavra diz isto.
Eu rejeito esta mentira. E escolho crer na tua verdade. E, sempre que a seta voltar, você repete esse processo. Pouco a pouco, fortalezas vão ruindo. Mas tudo isso só faz sentido de verdade quando olhamos para Cristo. Jesus não veio apenas para ser um exemplo moral. Ele entrou, de verdade, na nossa guerra. O Evangelho nos mostra um Cristo que também foi tentado. No deserto, o diabo não ofereceu apenas pão e reinos. Ele ofereceu narrativas, atalhos, distorções da palavra de Deus. E Jesus respondeu a cada uma delas com a Escritura: está escrito. Onde Adão e Eva caíram diante da mentira, Jesus permaneceu firme na verdade. Ele viveu a batalha perfeita que nós falhamos em viver. Na cruz, ele carregou nossa culpa. Não só por atos visíveis, mas também pelos pensamentos, desejos, fantasias que nós alimentamos e até amamos no passado. Ele levou sobre si o castigo que mereciam também as nossas fortalezas internas. Na ressurreição, ele inaugura uma nova humanidade, com nova mente. E quando derrama o Espírito Santo, ele começa a escrever a lei de Deus no nosso coração, como prometido em Jeremias capítulo 31. Então, em vez de sair deste vídeo pensando: eu preciso ter uma mente perfeita para Deus me aceitar, eu oro para que você saia ouvindo: em Cristo, Deus já te aceitou. E agora te chama a caminhar em direção à verdade. A obediência na área dos pensamentos não é moeda de troca para comprar salvação. É fruto de quem já foi unido a Cristo pela fé. Quanto mais olhamos para Cristo, menos fascínio teremos pelas mentiras que antes nos prendiam. Talvez você esteja me ouvindo hoje e ainda não tenha se rendido a Jesus. Você até gosta de ouvir sobre princípios, mas nunca chegou diante dele dizendo: Senhor, toma minha vida, minha mente, meu coração, minha história. Sem esse passo, qualquer dica que eu te dê aqui vai virar só autoajuda religiosa. O convite de hoje, para você, é se render a Cristo. Confiar que Ele morreu e ressuscitou por você. Que somente nele há perdão, novamente e nova vida. Se você já é crente, mas está cansado, envergonhado das guerras que enfrenta na mente, o convite é: abra o jogo com Jesus. Fale das fortalezas, dos medos, das culpas. Peça ajuda para começar uma caminhada de renovação da mente. Simples e fiel. Talvez hoje seja o dia de mandar mensagem para um irmão maduro, para um líder sério, pedindo companhia nessa jornada. E para a igreja, o chamado é sermos comunidade que acolhe quem luta com ansiedade, pensamentos intrusivos, tentações, não com julgamento frio, mas apontando para o Evangelho. Que as nossas igrejas sejam lugares onde alguém possa dizer: eu estou lutando na mente. E encontre braços abertos, Bíblia aberta e joelhos dobrados. Deixa eu fechar costurando tudo com 4 movimentos. A verdade central, a pérola do dia, um vislumbre de graça e uma oração. A verdade central de hoje é esta: a principal batalha espiritual que você enfrenta não é num monte distante, nem num ritual elaborado, mas no campo das ideias, crenças e pensamentos. E, em Cristo, Deus já te entregou armas espirituais suficientes. Sua palavra, sua verdade, sua justiça, sua paz, a fé, a salvação, a oração, para derrubar fortalezas de mentira e permanecer firme. A pérola do dia, para você aplicar já hoje, é aquela que já mencionamos. Escolha um pensamento recorrente que tem te atormentado. Escreva esse pensamento. Encontre ao menos um versículo que o confronte. E ore em voz alta, trocando a mentira pela verdade. Repita isso sempre que a seta voltar. O vislumbre da graça é lembrar que, em toda essa batalha, Jesus não está apenas gritando ordens de longe. Ele é o capitão da nossa salvação, que entrou na linha de frente, foi ferido, morreu, ressuscitou, e agora vive para interceder por nós. Ele conhece as nossas fraquezas e tem compaixão de quem luta. E agora, eu quero te convidar a orar comigo. Se você puder, feche os olhos aí onde está e una seu coração ao meu. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela obra de Cristo, que nos dá uma nova mente, um novo coração
Uma nova identidade. Obrigado porque não estamos sozinhos na batalha. Espírito Santo. Nós confessamos diante de ti as fortalezas que o Senhor trouxe à luz hoje. Fortalezas de medo, de incredulidade, de impureza, de orgulho, de autossuficiência. Nós reconhecemos que, muitas vezes, alimentamos pensamentos que não te honram. Perdoa-nos, Senhor. Pedimos que o Senhor renove a nossa mente dia após dia. Dá-nos fome da tua palavra. Desejo de meditar nela. Coragem para confrontar mentiras com a verdade. Ensina-nos a usar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Agora, Pai, em silêncio, cada um de nós apresenta-te um pensamento, um medo, uma acusação específica que tem aprisionado o coração. Faça isso agora, meu irmão, minha irmã. Fale com Deus em silêncio ou em voz baixa. Nós colocamos isso diante do teu trono. E pedimos: quebra essas fortalezas. Apaga essas setas inflamadas. Substitui a mentira pela verdade do Evangelho. Clamamos também pela tua igreja, aqui no Brasil e em todo lugar. Que ela seja um lugar seguro para falar das batalhas da mente. Um lugar de graça, de verdade, de acolhimento. Levanta irmãos e irmãs maduros para caminhar com os que estão cansados. Nós oramos assim, confiando não em nossa força, mas na força do Senhor e na vitória de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não a deixe morrer na teoria. Dá hoje esse passo concreto que compartilhamos. E se você conhece alguém travando batalha na mente, compartilha essa mensagem. Que o Senhor te fortaleça no íntimo e te guie em toda a verdade. Até a próxima, em nome de Jesus. Se você ainda está aqui, é porque o Senhor tem algo mais profundo para tratar com teu coração. Você faz parte daquele grupo que não tem pressa quando o assunto é ouvir a voz de Deus. E eu creio que existe uma recompensa para essa sede. Nós falamos durante todo o vídeo sobre a batalha na mente, sobre fortalezas, sobre argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Mas eu quero te levar agora para dentro de uma história bíblica que ilustra isso de forma gráfica, palpável, quase cinematográfica. É um momento da história de Israel onde a guerra psicológica foi tão intensa quanto a guerra física. Abra sua Bíblia, ou apenas feche os olhos e imagine o cenário descrito no segundo livro de Reis capítulo 18 e 19. E também registrado no livro do profeta Isaías capítulo 36 e 37. O rei é Ezequias, um homem que amava a Deus, que fez reformas espirituais, que quebrou ídolos. Mas fazer a vontade de Deus não nos blinda de enfrentarmos dias maus. Pelo contrário, muitas vezes é justamente quando nos posicionamos que o inimigo se levanta com fúria. O império mundial da época era a Síria, uma máquina de guerra cruel, conhecida por esfolar seus inimigos, por empilhar cabeças, por espalhar o terror. O rei da Síria, Senaqueribe, já tinha tomado todas as cidades fortificadas de Judá. Só restava Jerusalém. Imagine a cidade cercada. Não entra comida. Não entra água além do que eles tinham reservado. O medo pairava no ar como uma neblina espessa. E é aqui que a batalha da mente começa. Antes mesmo de qualquer flecha ser disparada contra os muros, Senaqueribe envia um oficial, conhecido como Rabsaqué, para ir até o muro de Jerusalém e falar com o povo. Preste atenção na estratégia. Ele não ataca o muro com arietes imediatamente. Ele ataca a mente do povo com palavras. Em segundo livro de Reis capítulo 18. Rabsaqué se levanta e grita em hebraico. Ele queria que todos entendessem. Ele não queria falar com os líderes numa língua diplomática. Ele queria semear pânico no coração do soldado comum que estava de vigia. E o que ele diz? Ele lança exatamente as setas inflamadas e os raciocínios altivos que Paulo descreve no Novo Testamento. Primeiro, ele ataca a confiança. Em que se baseia essa confiança que você tem? O inimigo adora perguntar isso para nós. Você confia em Deus baseado em quê? Olha à tua volta. Olha a tua vida. Onde está o teu Deus? Segundo, ele usa a lógica humana e a teologia distorcida. Rabsaqué diz que o próprio Deus de Israel mandou a Síria destruir aquele lugar. Ele tenta confundir a mente deles, dizendo que Ezequias, ao destruir os altos nos montes, que eram altares de idolatria, tinha na verdade ofendido a Deus. Olha a sutileza da mentira.
Ele pega um ato de obediência de Ezequias e tenta transformá-lo em motivo de culpa. Quantas vezes o inimigo não faz isso com você? Você toma uma decisão de santidade, de se afastar de algo errado. E de repente vem um pensamento: você foi radical demais. Agora você está sofrendo porque foi fanático. Se tivesse continuado naquele pecado, estaria tudo bem. Isso é Rabsaque gritando no muro da sua mente. Terceiro, ele apela para a realidade visual. Por acaso os deuses das outras nações livraram as suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? O argumento é: olha para os fatos. Eu venci todo mundo. A estatística diz que vocês vão perder. A história diz que não tem jeito. Deus não vai fazer nada diferente por vocês. Isso gera uma pressão mental absurda. É a fortaleza do medo se levantando e dizendo: não tem saída. Aceita a derrota. Renda-se e talvez doa menos. Mas aí acontece algo maravilhoso no versículo 36 do capítulo 18. O texto diz: porém o povo calou-se. E não lhe respondeu uma só palavra. Porque a ordem do rei era: não lhe respondais. Aqui está o primeiro segredo dessa história extra para quem ficou até o fim. Não converse com a tentação. Não debata com o acusador. Ezequias sabia que, se os soldados começassem a bater boca com Rabsaque, eles já teriam perdido a batalha da fé. O silêncio diante da afronta do inimigo não é covardia. É disciplina espiritual. É a mente sendo guardada para ouvir apenas a voz certa. Ezequias, ao ouvir as ameaças, rasga suas vestes. Se cobre de pano de saco. E entra na casa do Senhor. Ele não vai para a sala de guerra desenhar mapas. Ele vai para o templo. E ele manda chamar o profeta Isaías. Mas a batalha ainda não tinha acabado. Senaqueribe envia uma carta. Agora não é mais apenas um grito no muro. É um documento oficial. É uma sentença de morte registrada. A carta dizia, basicamente: não deixe o seu Deus te enganar, dizendo que Jerusalém não será entregue na minha mão. Você ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras, destruindo-as totalmente. E você seria livrado? Imagine receber essa carta. Talvez você tenha uma carta dessas na sua vida hoje. Um diagnóstico médico com um nome assustador. Uma notificação judicial. Uma mensagem de texto terminando um relacionamento. O extrato bancário no vermelho. O pensamento obsessivo que diz: eu vou acabar com você. O que Ezequias faz no capítulo 19, versículo 14, é a cena central que eu quero que você guarde. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor. E estendeu-a perante o Senhor. Visualize isso. O rei entra no lugar de oração. Ele pega aquele papel cheio de veneno. Cheio de mentiras. Cheio de fatos terríveis. E ele abre o papel no chão, diante do altar. Ele expõe a ameaça diante de Deus. Ele não escondeu a carta. Ele não fingiu que a carta não existia, isso seria negação, não fé. Ele também não ficou lendo a carta repetidamente no seu quarto até entrar em pânico, isso seria ansiedade. Ele pegou a realidade do problema. E a sobrepôs com a realidade da presença de Deus. E a oração dele é uma aula de como combater fortalezas mentais. Veja no versículo 15. Ele não começa falando do problema. Ele começa falando de Deus. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha o que ele está fazendo. Ele está recalibrando a mente. A Assíria é grande? Sim. Mas Deus fez os céus e a terra. Senaqueribe é poderoso? Sim. Mas Deus está entronizado acima dos querubins. Antes de pedir livramento, Ezequias adora a grandeza de Deus. Isso diminui o tamanho do gigante na perspectiva da nossa alma. Só depois de estabelecer quem Deus é, Ezequias aponta para a carta aberta no chão. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou mensageiros para afrontar o Deus vivo. Ezequias transforma o problema pessoal num problema de Deus. Ele diz: Senhor, eles não estão insultando só a mim. Eles estão insultando a ti. A honra do teu nome está em jogo. Quando levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estamos fazendo isso. Estamos dizendo: Senhor, esse pensamento de que eu sou um lixo afronta a tua obra na cruz. Porque tu morreste por mim. Então, defende a tua criação. E a resposta vem.
Deus manda o profeta Isaías com uma palavra. E a resposta de Deus é poética e poderosa. No versículo 21, Deus diz sobre o rei da Síria: a virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Deus está dizendo: Senaqueribe, você acha que é um leão rugindo. Mas diante de mim, o meu povo, mesmo frágil como uma virgem, pode rir da sua cara. Porque eu sou o muro de fogo ao redor deles. E Deus promete, ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Deus declara que ele mesmo defenderia a cidade. Por amor dele mesmo. E por amor do seu servo Davi. E o final da história? Ezequias precisou reunir um exército? Precisou bolar uma estratégia genial? Precisou escalar o muro e gritar de volta? Não. Naquela mesma noite, diz o texto sagrado, o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. Senaqueribe acordou. Viu o exército morto. Levantou o acampamento e fugiu envergonhado. Mais tarde, ele foi morto pelos próprios filhos enquanto adorava o seu Deus falso. A vitória aconteceu no silêncio da confiança. E na oração de entrega. A carta ameaçadora virou apenas um papel sem efeito. Diante do sopro do Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã. Qual é a carta de Senaqueribe que está aberta na mesa da sua mente hoje? Qual é o argumento que está gritando no muro da sua alma dizendo: Deus te abandonou, não tem cura, você vai passar vergonha? Eu quero te convidar a fazer o ato profético de Ezequias hoje, aí no seu quarto. Talvez você não tenha uma carta física. Mas você pode escrever o que está te afligindo. Ou pode simplesmente abrir as mãos vazias diante de Deus e dizer: Senhor, tu estás vendo. Tu estás ouvindo o que a ansiedade está dizendo para mim. Olha para essa ameaça. E então, adore. Lembra a si mesmo e ao mundo espiritual quem é o Deus a quem você serve. O Deus que fez céus e terra. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Deus que habita em você pelo Espírito Santo. A batalha da mente não se vence discutindo com o diabo, nem ruminando o problema. Vence se estendendo a questão diante de Deus. E deixando que ele dê a última palavra. Que é a imagem de Ezequias no templo. Com aquele papel estendido no chão. Te acompanhe durante esta semana. Sempre que o pensamento vier. Visualize-se colocando esse pensamento no chão, aos pés de Jesus, e dizendo: isso é problema teu, Senhor. Defende a tua glória na minha vida. Fica na paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que guardou Jerusalém. E que vai guardar a sua mente e o seu coração. Em Cristo Jesus.